O Brasil aboliu oficialmente a escravatura em 13 de maio de 1888 com a assinatura da Lei Áurea. A data entrou para o calendário como o Dia da Libertação dos Negros Escravizados. Mas, 130 anos depois, o Brasil ainda enfrenta as consequências desse período. Sobre o assunto, eu converso agora com Elcias Pereira, professor e coordenador do Centro de Cultura e Estudos Étnicos ANAJO. Bom, professor, seja bem-vindo, em primeiro lugar, ao nosso programa. Temos aí 130 anos depois da Lei Áurea. E qual é o atual estado da população negra do Brasil? O que é que mudou? Então, como nos primórdios, a Lei Áurea apenas disse em 2 itens, né, a partir dessa data está extinta a escravidão e depois, o segundo item, revoga-se as disposições contrárias. Ou seja, antes da Lei Áurea, já aconteceram outras leis, a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário, a Lei da Terra, que não deram as condições dignas, as condições de vida para o povo negro. Então, o povo negro ocupava a terra trabalhando só com a mão de obra, não teve acesso à terra para plantar, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, né? E aí, a Lei do Ventre Livre, deixando as crianças livres, mas os pais ainda escravizados, e a Lei do Sexagenário, os homens a partir de 60 anos livres, enquanto a vida de um escravo, a vida útil de um escravo... Quem é que chegava a 60 anos, né, naquela época? 15 anos de vida escravizada, de vida explorada, já não tinha muito o que fazer. Bom, então veio a Lei Áurea, onde a princesa, né, a regente, princesa regente, filha de Dom Pedro II, resolveu assinar a Lei Áurea, como se fosse, na verdade, algo extraordinário. O Brasil já estava praticamente se libertando com os movimentos abolicionistas, né? Então, a Lei Áurea, ela institucionalizou, mas não deu as condições dignas ela de vida do simplesmente povo disse, negro. ó, a partir de agora está todo mundo livre. É interessante que na escola eu lembro de ter aprendido a Lei Áurea como assim, a princesa Isabel foi uma heroína, porque ela libertou os negros. Mas, na verdade, não, libertou, de fato, mas não deu condição para seguir adiante. Até porque, Luiz, as pessoas que ficaram livres, elas continuaram, muitas delas, boa parte continuaram trabalhando, de escravidão, né? Trabalhando na fazenda, na senzala, no canavial, por alimento e um lugar para dormir. Então, assim, a escravidão ela foi abolida, mas o trabalhador passou a continuar, né, trabalhando sem nenhum direito a nada. Então, até a educação, anos depois da abolição, estava negada institucionalmente. O Brasil, através de decreto, falou que o povo negro, o povo ex-escravo, só tinha direito à educação se tivesse algum professor à disposição no horário noturno. Alguém ou seja, que não quisesse... pode estudar. Não pode estudar. Então, esses direitos importantes não tinham. Ou seja, simplesmente libertar. Então o significado histórico dessa lei para o movimento negro, a gente só pode dizer assim, não foi só o dia que a escravidão foi oficialmente abolida e só, porque as consequências permaneceram, né? Exatamente, exatamente. As favelas foram constituídas, né? O mundo da criminalidade, por conta inclusive da falta de condição de trabalho mesmo, posteriormente o negro não podia ser oficial de polícia, do exército, ele só chegava até sargento, tenente não podia porque era proibido mesmo, né? Enfim, todos os espaços para se galgar uma esperança, para se galgar uma vida melhor, eram negados. Eu acho que vale ainda lembrar, para a gente entender também um pouquinho mais da Lei Áurea, que assim, o fim da escravidão, ele não foi uma coisa libertadora, como a princesa Isabel dizem na escola, que um belo dia ela resolveu libertar os negros. Foi uma situação política e econômica, né? Foi uma coisa imposta. Sim. Que interesse econômico aí por trás? Qualquer pessoa que resolver estudar o que fez a Lei Áurea acontecer nas entrelinhas, vai perceber que a Inglaterra já vinha com toda uma pressão em cima dos países latino-americanos para que esses comprassem as máquinas, né? E, naturalmente, que acabasse com aquela mão de obra da forma que estava. E essa pressão da Inglaterra fez com que alguns países, alguns gestores, alguns administradores passassem a aceitar. Embora, posteriormente, com as máquinas chegando, no lugar de ensinar o povo negro, o povo ex-escravo a trabalhar nas máquinas, foram buscar mão de obra branca com outra versão de racismo, que era de embranquecer o Brasil.
Foi quando chegaram os imigrantes, né? Que receberam terras, boas terras. Hoje, já visto, hoje você vai no sul do país, as terras maravilhosas estão com várias... descendentes de italianos, vários descendentes alemães, europeus. Entendi. No caso, com o fim da escravidão, o racismo ele continua institucionalizado, né? O racismo ele permanece até hoje. A ONU, inclusive, já declarou que o Brasil no Brasil o racismo ele é institucionalizado e ele é estrutural. O que é que seria isso? Ainda tem o racismo ambiental que o senhor falou, né, antes de começar a entrevista. Na verdade, o racismo no mundo, ele é primeiro eu entendo como uma patologia, né? É uma doença, o racismo. E ele também é algo que as pessoas, algumas percebem e têm vergonha, outras até gostam de ser. Então, é uma patologia. Gosta de ser racista. Tem gente que gosta de se sentir superior ao outro por conta da cor da pele, que é verdade, e explorar ou segregar. Tem gente que sente prazer com isso. Tem mesmo. Luiz, diga-me... Acho que eu seria capaz de citar umas 20 pessoas que eu conheço. Se você for, por exemplo, tem um pessoal aí muito que a gente vê esse racismo bem evidente, que são as empresas, que são os empresários de algumas lojas, de alguns shoppings. Mercado de trabalho. Então, se você acha que não tem nenhum jovem com capacidade de entregar um currículo para ser um caixa, para ser um repositor, para ser um vendedor, de determinadas lojas que quando você entra, só tem padrão europeu trabalhando. Entendi. Então, isso é racismo. Um racismo, uma forma de racismo muito clara que tinha até pouco tempo atrás era no anúncio de emprego. Procura-se pessoa com boa aparência. Exatamente. E esse boa aparência está desde a década de 30, né? Onde a pessoa negra não tinha o espaço sequer de representar um currículo. Mas, olha, eu escutei recentemente uma frase que guardei bastante, que determina essa coisa do racismo, que é assim: só se combate a escuridão com luz. De fato. Então, só se combate ao racismo com consciência, com cidadania, né? Com direito a vencer a igualdade, né? Lutando contra as desigualdades. Então, assim, tem pessoas que se sentem no direito de negar o outro, os direitos que ele tem, por não ter cabelo branco, melhor, cabelo liso, olhos claros e pele branca. Para não corresponder a um padrão europeu. Que é o padrão europeu. E esses casos hoje, eles fomentam também várias formas de racismo na mente das pessoas. É como um funil cultural. É o tal do racismo estruturado, né? Do Exatamente. Racismo estrutural e institucionalizado. Exatamente. Quando acontece de um chefe dentro de uma repartição negar a presença de um funcionário porque ele não é negro, porque ele é negro, porque ele não tem um padrão europeu, esse caso é considerado racismo institucional, né? Tem muitos casos de pessoas que, porque estão ocupando um cargo, não atende bem, não respeita, tenta, inclusive até o salário de quem é negro passa a ser salário menor em vários casos. Aliás, de um modo geral, se as pessoas, eu vou botar uma aspa, né, nessa palavra para as pessoas se sentem mais confortáveis de ver a pessoa negra numa situação de menos representatividade do que numa posição de mais representatividade. Por isso que eu digo que é patológico, tá? Porque se você for analisar, que quando se fala de racismo no Brasil, a gente logo se assemelha ou fica ligado na questão do negro, né? Então, o racismo é só contra o negro, e não é verdade. O racismo é mais com o negro por conta do que aconteceu na abolição. Por conta da Constituição Histórica do Brasil. Exatamente, né? Por conta do período colonialista. Então, assim, então vieram os negros para cá tomar conta, fazer esse país ser o que é, né? Mas antes os índios também já foram vítimas de violência, de morte, de estupros e tudo mais, pelos que vieram para cá explorar essa terra. E as pessoas pensam que racismo é só em relação ao negro, mas também os nordestinos em forma geral, né? Não basta ter apenas a pele escura, né? A tez com melanina mais forte para ser discriminado, por exemplo, pelos skinheads. Eu sempre digo, quer saber o que é racismo? Ande de manhã cedinho ou na madrugada nas ruas de São Paulo,
e deixe e se encontre com um grupo de skinheads para ver o que pode acontecer com você. Nós já tivemos conterrâneos nossos que morreram porque eram negros, porque eram gays, porque eram nordestinos. Onde esse grupo de racistas declaradamente, né, assumidos, eles fazem isso por prazer. Entendi. Por isso que eu digo que é patológico. Porque tem gente que assume, mas tem gente que não assume o próprio racismo também. O brasileiro, ele não assume o racismo de um modo geral, né? A gente vê isso em piada, a gente vê isso em situações, como a gente falou, como o senhor falou agora, a questão do emprego, do trabalho. O brasileiro, ele é racista, mas ele não assume. Quando é mulher, ainda é pior, né? Porque ela tem que enfrentar o racismo, o machismo e o racismo unido no machismo. Exatamente. Agora, veja bem, Luiz, no caso do racismo brasileiro, eu digo que é pior. Eu sempre disse isso. Eu tenho mais de 30 anos na militância do movimento negro. Eu sempre digo que o racismo brasileiro é pior que a Ku Klux Klan dos Estados Unidos e o Apartheid da África do Sul, né, que manteve Nelson Mandela 27 anos na cadeia. Por que eu digo isso? Porque aqui no Brasil as pessoas perdem empregos, são convidadas a saírem de um ambiente sem perceber que é por conta da sua cor. Então, tem casos, na minha militância, eu acompanhei casos de pessoas que foram, que perderam o emprego e ficaram aguardando em casa uma ligação, quando o patrão disse, em outro momento, disse que não queria ter pessoas de cor na sua loja. Então, por isso que eu digo esse que tipo de coisa acontecer em pleno 2018 é uma coisa exatamente, muito absurda. E só que as pessoas não assumem. E acontece, né? As pessoas não assumem. Agora, recentemente, um delegado foi discriminado, né? Sim. E aí outros que são independentes da posição social. Professor, para a gente arrematar nossa conversa, estamos felizmente chegando ao fim do nosso tempo, a gente vê aí que para o movimento negro, a Lei Áurea, existe um desapego dessa data, né? Sim. O 13 de maio, ele não tem nenhuma influência positiva para quem faz o movimento negro. O 13 de maio passa a ser um dia de reflexão e de luta, e de combate ao racismo. De combate ao racismo. Para nós, vale muito mais o 21 de março, que é o Dia Internacional pela Eliminação do Racismo, por conta das mortes que aconteceram em 69 pessoas na África do Sul, que virou o Dia Internacional. O dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra afrodescendente carimbenha. E o 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, onde a gente celebra o martírio, celebra a continuidade da luta de Zumbi dos Palmares. Mas vale a reflexão para a gente nós tentarmos sermos pessoas melhores sempre e tentar eliminar esse tipo de pensamento da gente, né? O racismo é um ato de mau caratismo. Um mau caráter, ele gosta de ser racista. O racismo, ele é algo que ele, por conta da cor da pele, quer ser melhor que o outro. Isso é doentio. Então, assim, as pessoas precisam compreender que aceitar o outro como ele é, independente da cor da pele, da religião, da situação social, aceitar o outro como é uma situação, uma condição de respeito à humanidade e de querer bem. Então, não custa nada a gente fazer esse exercício de cidadania. Ok, professor, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Bom, o Pauta Especial fica por aqui. A gente se encontra sempre às 11h30 da manhã. Lembrando que 16h30, 4h30 da tarde, tem reprise. Até a próxima.